Meu nome é Elaine Garcia, eu tenho 33 anos, sou de Betim, Minas Gerais. E os meus problemas, na verdade, começaram na infância, né? Eu tive uma infância traumática, com uma série de problemas, porque eu sofri com a minha mãe um abandono aos 6 anos de idade. E quando minha mãe conheceu um homem que veio a ser meu padrasto depois, ela teve mais 2 filhos com ele e aí os problemas se acentuaram. Por quê? Ele não tinha nenhum amor nem respeito por mim, me odiava de forma absurda, me impedia de comer, às vezes ele dava de comer aos filhos dele, mas a mim não. Até que minha mãe, cansada disso, resolveu me entregar para uma família, sem conhecer ninguém. Na verdade, ela foi no mercado, encontrou com uma moça e perguntou para ela se ela queria uma menina. E aí ela me deu, assim, sem conhecer, sem saber, e dizendo para mim o seguinte: quando eu largar dele, quando eu sair dessa vida, eu vou buscar você e isso vai acabar. E eu fui assim para essa nova família, com essa expectativa, com essa esperança de um dia rever a minha mãe. Eu comecei a sofrer abusos de um parente meu nessa família. E esses abusos foram até os 11 anos de idade. Depressão era nada perto do que eu tinha dentro de mim, né? Mágoa, rancor, sentimento de rejeição, complexo de rejeição, absurdo. Não confiava em nada e ninguém. E aí, nesse período todo, a minha família minha avó foi à igreja, conheceu a igreja. E aí eu comecei a ir, mas eu não levava muito a sério, eu não dava muito crédito, eu achava assim, tudo muito bonitinho, que o pastor falava, mas é como se ele vivesse no país das maravilhas e eu vivesse na realidade. Na verdade, aquilo não era real. As obreiras e os pastores tiveram uma baita de uma paciência comigo. Eu não era fácil, não era orgulhosa, um poço de orgulho, mentirosa, muito mentirosa, e eles tiveram muita paciência comigo. Muito amor, né? De pai, de mãe mesmo. Toda a carência que eu tinha de afeto sincero, era sincero, não de pessoas que se aproximavam de mim para me tocar, para abusar de mim. Era um afeto sincero que eu via deles. E aí eu me entreguei para Jesus, passei pela minha libertação e tinha como objetivo agora o Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar, orar, jejuar. O pastor marcava propósito 6 horas da manhã na igreja, eu estava 6 horas da manhã na igreja. Quando vinha campanhas, o único pedido era Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Mais nada. Enquanto eu não tiver ele, eu ainda vou viver me sentindo afetada por tudo que me fizeram. E aí uma sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, literalmente. Eu fiz um jejum de manhã até a noite, a gente ia para uma vigília e eu falei com Deus o seguinte: meu Deus, hoje eu vou oferecer tudo que eu tenho para o Senhor. E eu vou para essa vigília e eu vou receber o Espírito Santo. E literalmente foi assim, é real mesmo, quando a pessoa fala, é verdade, é real. Ele fala, porque eu ouvi assim, bem no meu consciente, assim na minha cabeça, eu tô aqui. E aí eu comecei a chorar, porque eu tinha ouvido ele falar comigo que estava ali, e aí eu comecei a chorar assim de obrigada mesmo, porque eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou uma pessoa horrível, eu sei que eu sou uma pessoa que nem assim o amor da minha mãe merecia, mas eu só queria agradecer e aí eu fui buscando. E aí é como se a gente ouvisse ele falasse na nossa frente mesmo. E ele falando para mim que estava ali, eu queria falar dele o seguinte, eu queria falar dele daquele momento que eu conheci ele. Como é real quando ele fala com você, como é verdadeiro mesmo, você ouve e é nítido, não é uma coisa assim que você... eu senti ele falar comigo, ele fala e eu ouvi ele falar comigo, eu tô aqui. E assim, aquilo ali minha vida foi completamente transformada depois daquela sexta-feira. Hoje eu sorrio mesmo, eu faço questão de mostrar a alegria que é ter o Senhor Jesus comigo, a alegria que é dele ter transformado a minha vida. Gratidão é uma palavra
tão pequenininha perto do que eu tenho por Jesus hoje, porque Ele teve misericórdia de mim, Ele cuidou de mim quando ninguém quis, nem mãe, nem pai. Eu me lembro de quantas vezes eu busquei, e assim, ter o respeito de alguém, ter o carinho de alguém, e hoje eu vejo que eu precisava, não era disso, eu precisava do Senhor Jesus. Eu precisava dele em mim. E é maravilhoso saber que pode acontecer qualquer coisa comigo, eu posso amanhã e cair dura aqui amanhã, e eu vou abrir os meus olhos e eu vou encontrar Ele. Isso é maravilhoso, isso é mais que maravilhoso, isso é poderoso. E hoje eu sou casada, tenho um casamento abençoadíssimo, Deus me deu um homem de Deus, coisa que eu achei que nunca ia confiar num homem, nunca ia querer ter nada com uma pessoa. Hoje Ele me deu um homem de Deus que me respeita, que cuida de mim, que se preocupa com a minha alma. Então, o Senhor Jesus, Ele é mais que um pai. Quando a gente tem falta de pai ou de mãe, Ele é que supre. Às vezes eu pensava que tinha falta de tudo isso e, na verdade, eu tinha falta era dele. E hoje é maravilhoso tê-lo, viver com Ele, viver em paz e saber que um dia eu vou encontrá-lo e tudo isso vai ser ainda melhor.